A graça e paz, bem-vindo a mais um devocional, onde nós estamos lendo a Bíblia em um ano, de Gênesis a Apocalipse, cada dia um pouquinho e refletindo nas palavras do Senhor. Vamos começar com uma oração? Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a Tua palavra, de conhecer um pouco mais de Ti. Guia-nos, Senhor, nessa leitura pelo Teu Espírito, para que nossas mentes, nosso coração, nossos espíritos estejam focados naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Fale conosco, Senhor, mais esse dia. Isso é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E já indo para as palavras, lembrando só ontem, nós estávamos falando da história de Balaão. Então, os israelitas eles estavam viajando pelo deserto, depois de terem saído do Monte Sião, depois de terem visto a Terra Prometida e terem reclamado com Deus que o povo da Terra Prometida era muito forte, que eles iriam morrer lá. Então o Senhor fez com que eles voltassem para o deserto. E eles estão viajando pelo deserto, passando por diversas terras. E eles tinham derrotado os amorreus. E tem só essa partezinha aqui de ontem, só para a gente se relembrar do que a gente leu. Então os israelitas viajaram para as campinas de Moabe e acamparam a leste do rio Jordão, do lado oposto de Jericó. Balaque, filho de Zippor, viu tudo que o povo de Israel havia feito aos amorreus. Quando os moabitas viram como os israelitas eram numerosos, ficaram apavorados. Então, Balaque, que era o rei, o líder dos moabitas, ele conhecia um homem chamado Balaão e ele tinha a fama de que tudo que ele abençoava era abençoado e tudo que ele amaldiçoava era amaldiçoado. Ele era uma pessoa que conseguia de certa forma, de alguma forma, se comunicar com Deus, tinha uma certa convivência, alguma certa comunicação com Deus. Tanto que quando mandaram os mensageiros de Balaque para ver Balaão e falaram para ele amaldiçoar o povo de Israel, quando ele conversou com Deus, ele recebeu dizendo que não era para ele amaldiçoar aquele povo. Então ele conhecia, ele de alguma forma conversava, apesar de ele não fazer parte do povo escolhido, de alguma forma Deus tinha um propósito aí para com ele. E hoje nós continuamos aqui em Números 22, a partir do 21. Na manhã seguinte, Balaão se levantou, pôs a sela sobre sua jumenta e partiu com os oficiais moabitas. Lembrando que os mensageiros tinham ido uma vez, ele tinha recusado. Aí Balaque pediu para eles irem novamente, oferecendo mais dinheiro. E aí, quando Balaão falou com Deus, Deus falou assim: vai com eles, mas não faça tudo o que eu te mandar. Não faça nada além daquilo que eu te mandar. A ira de Deus se acendeu porque Balaão foi com eles, de modo que enviou o anjo do Senhor para se pôr no caminho e impedir sua passagem. Enquanto Balaão ia montado na jumenta, acompanhado por 2 servos, a jumenta de Balaão viu o anjo do Senhor em pé no caminho, segurando uma espada. A jumenta se desviou do caminho e saiu para um campo, mas Balaão bateu nela e fez ela voltar para o caminho. Então o anjo do Senhor se pôs num lugar onde o caminho se estreitava, entre os muros de 2 vinhedos. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, tentou passar pelo espaço apertado e espremeu o pé de Balaão contra o muro. Por isso, Balaão bateu nela outra vez. Então o anjo do Senhor foi mais adiante no caminho e se pôs no lugar estreito demais para a jumenta passar, seja pela direita ou pela esquerda. Quando a jumenta viu o anjo, ela se deitou, apesar de Balaão ainda estar montado. Num ataque de raiva, Balaão a espancou com uma vara. Então o Senhor fez a jumenta falar. E aqui algumas pessoas até podem falar assim: mas isso é impossível, isso aí não tem como um jumento falar. E naturalmente, realmente, não tem como um jumento falar. Isso não é um dom dado para os animais. Mas o mesmo Deus que criou tudo que existe, que criou todo o universo, que criou as leis da física, que criou os seres humanos com inteligência, que criou o nosso cérebro com tudo que existe nele, ele pode mudar as coisas a seu bel prazer. Eu gosto de uma pessoa que diz que tudo que existe, que acontece no mundo, ele é sustentado por Deus. Então, às vezes a gente fala que milagres são as ações de Deus que vão contra a natureza.
Eu já gosto do oposto, porque a Bíblia fala que tudo é sustentado por Deus, que uma andorinha não cai do céu se não for pela vontade, que Deus conhece tudo que existe. Então, na realidade, o natural, as leis da física e tudo, é sempre a obra do Senhor acontecendo nas nossas vidas o tempo todo. O sobrenatural é quando Deus se desvia daquilo que ele faz normalmente para fazer algo miraculoso. Normalmente os animais não falam. Nesse momento, Deus utilizou da sua imensa sabedoria, do seu imenso poder, para realizar mais um desses milagres que estava acontecendo nesse período. Então o Senhor fez a jumenta falar: O que eu lhe fiz para você me bater 3 vezes? Perguntou ela a Balaão. Você me fez de tolo, gritou Balaão. Se eu tivesse uma espada, mataria você. Mas eu sou a mesma jumenta que você montou a vida toda, disse ela. Alguma vez eu fiz algo parecido? Não, respondeu Balaão. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor em pé no caminho, segurando a espada. Balaão curvou a cabeça e se prostrou diante dele com o rosto em terra. Isso aqui é um negócio bem interessante. Balaão, ele ouvia a voz de Deus. Balaão, como a gente já falou, ele tinha o que ele abençoava era abençoado por Deus, o que ele amaldiçoava era amaldiçoado por Deus. Então ele tinha uma intimidade, mas de certa forma, não, aqui a história não diz se era questão do dinheiro que foi oferecido a Balaão, se foi o chamado de Balaque, o chamado de uma pessoa importante para fazer um trabalho importante. Não sei se isso fez com que o coração dele ficasse talvez soberbo ou talvez que ele ficasse angustiado pelo que estava acontecendo, mas ele acabou deixando de ver as coisas que estavam óbvias bem debaixo do nariz dele. Então a jumenta, aqui é que a jumenta falou, primeiro que aqui não diz se ele se assustou. Eu imagino que se um animal falasse comigo eu ficaria bem assustado. Mas desconsiderando isso, a jumenta que sempre andou com ele, que ele sempre montou e que nunca tinha feito aquilo, ela começou a fazer algo diferente e Balaão não suspeitou que podia ter algo errado. Balaão ficou bravo com a jumenta ao invés de tentar entender o que estava acontecendo. E às vezes isso acontece conosco, às vezes na nossa ânsia, na nossa angústia, a gente deixa de ver coisas que estão sobre os nossos narizes. Às vezes a gente machuca, às vezes a gente age com talvez maldade, age sem amor, com agressividade, com pessoas que são amadas para nós, com pessoas que estão sempre conosco do nosso lado, com pessoas que querem o nosso bem, mas às vezes a nossa angústia, às vezes talvez a nossa soberba faz com que nós fiquemos cegos. Então, isso é uma lição que a gente pode tirar aqui dessa história. Existem outras lições, mas uma das lições que a gente pode tirar é justamente isso. Como que está o nosso coração? Será que as nossas angústias, será que a nossa soberba, será que os nossos desejos estão deixando fazendo com que a gente deixe de ver as pessoas que são importantes para nós, as pessoas que sempre estiveram ao nosso lado, andando conosco, sempre, às vezes nos auxiliando, nos carregando nas costas de vez em quando? Será que esses nossos desejos não estão nos cegando para aquilo que realmente é importante? E às vezes esse importante é até Deus. Às vezes pode ser que eu deixemos de olhar para Deus quando o nosso coração se coloca em alguma coisa que nós ansiamos, em alguma coisa que nós damos muito valor. Isso entra dentro da questão de idolatria. Tudo aquilo que a gente coloca acima do Senhor, que a gente deixa o Senhor de lado para olhar para essas coisas, isso é idolatria e o Senhor repudia. E aqui não estava dizendo que era um castigo do Senhor, mas aqui o próprio jumento está mostrando a direção para Balaão, está mostrando qual era o caminho certo, está dizendo para ele não fazer o que seria de errado. E às vezes os sinais estão para nós, os sinais nos são dados, mas a gente deixa de ver esses sinais. Então, por que você me bateu 3 vezes na jumenta? Balaão curvou a cabeça e se prostrou diante dele, do anjo, com o rosto em terra.
Por que você bateu 3 vezes na jumenta? Perguntou o anjo do Senhor. Eu vim para impedir sua passagem, pois você insiste em seguir por um caminho que me desagrada. 3 vezes a jumenta me viu e se afastou. Se ela não tivesse se desviado, certamente eu teria matado você e poupado a vida da jumenta. E Balaão estava agredindo aquela que tinha salvado a vida dele. Pequei, disse Balaão ao anjo do Senhor. Não percebi que estavas no caminho impedindo minha passagem. Se eu te opões à minha viagem, voltarei para casa. O anjo do Senhor disse a Balaão: Vá com os homens, mas fale apenas o que eu lhe disser, segundo o aviso que falaram para Balaão. Balaão seguiu viagem com os oficiais de Balaque. Quando o rei Balaque soube que Balaão estava a caminho, saiu para encontrar com ele numa cidade moabita junto ao rio Arnon, na fronteira de seu território. Balaque perguntou a Balaão: Não mandei chamá-lo com urgência? Por que não me veio de imediato? Não acreditou em mim quando eu disse que lhe daria uma grande recompensa? Balaão respondeu: Agora estou aqui, mas não posso falar o que bem entender. Transmitirei apenas a mensagem que Deus puser em minha boca. Então Balaão acompanhou Balaque até Kiriat-Huzote. Ali, Balaque sacrificou bois e ovelhas e mandou entregar porções de carne a Balaão e aos oficiais que estavam com ele. Na manhã seguinte, Balaque subiu com Balaão até Bemote-Baal. De lá, podiam ver uma parte do povo. Balaão disse a Balaque: Construa aqui 7 altares e prepare 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque seguiu as instruções de Balaão, e os dois ofereceram um novilho e um carneiro em cada altar. Então Balaão disse a Balaque: Fique aqui junto aos holocaustos, enquanto eu vejo se o Senhor virá ao meu encontro. Depois lhe direi o que ele me revelar. Em seguida, subiu sozinho até o topo de um monte sem vegetação, e Deus veio ao encontro dele. Balaão disse: Preparei 7 altares e ofereci um novilho e um carneiro em cada altar. O Senhor deu a Balaão uma mensagem para o rei Balaque e disse: Volte até onde Balaque está e transmita-lhe essa mensagem. Balaão voltou e encontrou o rei junto aos holocaustos, e com ele todos os líderes de Moabe. Esta foi a mensagem de Balaão que Balaão transmitiu: Balaque me trouxe desde Arã. O rei de Moabe me trouxe dos montes do leste. Venha, disse ele, amaldiçoe Jacó para mim. Venha e anuncie a condenação de Israel. Mas como posso amaldiçoar aquele que Deus não amaldiçoou? Como posso condenar aquele que o Senhor não condenou? Do alto dos rochedos eu os vejo, dos montes os observo. Vejo um povo que vive só, separado das outras nações. Quem pode contar os descendentes de Jacó tão numerosos quanto o pó? Quem pode contar ao menos um quarto de Israel? Que eu morra com os justos, que meu fim seja como o deles. Então o rei Balaque disse a Balaão: O que você me fez? Eu trouxe aqui para amaldiçoar meus inimigos, em vez disso você os abençoou? Balaão respondeu: Como eu poderia transmitir algo diferente daquilo que o Senhor pôs em minha boca? Então Balaque lhe disse: Venha comigo a outro lugar. Dali você verá outra parte do povo, mas não ele todo. Amaldiçoe dali o povo. Então Balaque levou Balaão ao campo de Zofim, no alto do monte Pisga. Construiu ali 7 altares e ofereceu um novilho e um carneiro em cada altar. Balaão disse ao rei: Fique aqui junto aos holocaustos, enquanto eu vou ao encontro do Senhor. Então o Senhor veio ao encontro de Balaão e lhe transmitiu uma mensagem, e depois disse: Volte a Balaque. Volte onde Balaque está e transmita-lhe essa mensagem. Balaão voltou e encontrou o rei junto aos holocaustos, e com ele todos os oficiais de Moabe. O que o Senhor disse? Perguntou Balaque. Esta foi a mensagem que Balaão transmitiu. Levante-se, Balaque, e preste atenção. Ouça-me, filho de Zippor. Deus não é homem para mentir, nem ser humano para mudar de ideia. Alguma vez ele falou e não agiu? Alguma vez prometeu e não cumpriu? O Senhor é fiel. Ouça, recebi ordem de abençoar. Deus abençoou, e não posso anular sua bênção. Quando ele olha para Jacó, não vê maldade alguma, não vê calamidade à espera de Israel, pois o Senhor, seu Deus, está com eles. Foi aclamado como seu rei. Deus os tirou do Egito, ele é forte como um boi selvagem. Encantamento algum pode tocar Jacó,
Magia alguma tem poder contra Israel. Agora se dirá a respeito de Jacó: vejam o que Deus fez por Israel. Este povo se levanta como leoa, como leão majestoso que desperta. Não descansa enquanto não devora a presa e bebe o sangue dos que foram mortos. E essa profecia é bem esperançosa, porque aqui ele está falando de Israel, que é o povo de Deus, mas nós, através do sacrifício de Jesus, através do sangue que foi derramado na cruz, nós que somos gentios, que não somos parte do povo de Israel, mas fomos adotados por Deus para sermos parte do povo de Deus. Então, todos nós fazemos parte do povo de Deus e recebemos Deus como nosso Pai. Esse mesmo Deus que diz que encantamento algum pode tocar Jacó, magia alguma tem poder contra Israel. Quem poderá contra nós se Deus é conosco? Quem poderá ir contra o Deus dos exércitos, o Deus que tudo criou, o Deus que é todo-poderoso? Então Balaque disse a Balaão: pois bem, se não os amaldiçoar, pelo menos não os abençoe. Mas Balaão respondeu: não lhe avisei que faria apenas o que o Senhor me ordenasse? O rei Balaque disse a Balaão: venha, eu o levarei a mais um lugar. Quem sabe Deus se agrade de que você os amaldiçoe ali. Balaque levou Balaão até o topo do monte Peor, de onde se vê o deserto. Mais uma vez, Balaão disse a Balaque: construa 7 altares e prepare 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque seguiu as instruções de Balaão e ofereceu um novilho e um carneiro em cada altar. E aqui uma última lição aqui dessa história é que Balaque não desistiu. E existem duas vertentes aqui. A primeira é que o não do Senhor foi não. E aqui ele continua insistindo, continua tentando dar mais coisas para o Senhor para tentar conquistar aquilo que ele estava desejando no coração. E às vezes nós somos isso, às vezes nós tentamos comprar o Senhor. Às vezes Deus nos diz não, nos explica o porquê o não, porque aqui ele não só disse não, ele explicou para Balaque o porquê que ele não amaldiçoaria, porque o Israel era povo de Deus. Mas aqui Balaque continuou tentando comprar o Senhor. E às vezes a gente faz isso, a gente tenta comprar para que Deus faça aquilo que a gente quer, quando na verdade o Senhor já disse que não, que essa não é a vontade dele. Claro que tem momentos em que Deus diz não e a Bíblia nos ensina a orar, a pedir, contanto que as nossas petições estejam de acordo com a vontade do Senhor. Contanto, se, por exemplo, alguém está doente e a pessoa ainda não foi curada, nosso dever é continuar pedindo ao Senhor para que aquela pessoa seja curada, desejando o bem, de modo que a gente exerça aquilo que foi nos dito, que nós precisamos amar ao nosso próximo e desejar o bem deles. Não que a vontade de Deus não seja soberana, mas existem vários momentos que a Bíblia nos ensina a orar pelos enfermos, nos ensina a orar pelo nosso ministério, nos ensina a orar pelos nossos familiares, por proteção, por coisas que vão trazer o bem do povo do Senhor. Aqui, primeiro que Balaque estava pedindo para que amaldiçoasse o povo de Deus, para que lhe causasse o mal. Lógico que talvez fosse por medo de que o povo de Israel invadisse os moabitas, assim como tinha feito com os amorreus, mas ao mesmo tempo ele estava pedindo algo de mal e ele continuou tentando insistindo. Quantas vezes o nosso coração às vezes está querendo algo de mal, algo que vai às vezes nos afastar dos caminhos do Senhor, mas nós continuamos pedindo e continuamos tentando comprar o Senhor. Que isso nos sirva de lição, para que a gente saiba que sim, nós devemos orar para o Senhor, mas por aquilo que vai edificar a igreja, por aquilo que vai edificar o reino, por aquilo que vai fazer o bem. E saber que não se pode comprar a Deus, não se pode comprar aquele que tem tudo, aquele que é dono de tudo. E nós continuamos aqui em Lucas 1, 57 até 80. Chegado o tempo de seu bebê nascer, Isabel deu à luz um filho. Vizinhos e parentes se alegraram ao tomar conhecimento de que o Senhor havia sido tão misericordioso com ela. Quando o bebê estava com 8 dias, eles vieram para a cerimônia de circuncisão. Queriam chamar o menino de Zacarias como pai, mas Isabel disse: não, seu nome é João. Então eles lhe disseram:
Não há ninguém em sua família com esse nome. E com os gestos perguntaram ao pai como queria que chamar o bebê. Ele pediu que lhe dessem uma tabuinha e, para surpresa de todos, escreveu: Seu nome é João. No mesmo instante, Zacarias voltou a falar e começou a louvar a Deus. Toda a vizinhança se encheu de temor e a notícia do que havia acontecido se espalhou por toda a região montanhosa da Judéia. Todos que ficavam sabendo meditavam sobre esse acontecimento e perguntavam: O que vai ser este menino? Pois a mão do Senhor estava sobre ele. Então seu pai Zacarias ficou cheio do Espírito Santo e profetizou: Seja bendito o Senhor, o Deus de Israel, pois visitou e resgatou seu povo. Ele nos enviou poderosa salvação da linhagem real de seu servo Davi, como havia prometido muito tempo atrás, por meio de seus santos profetas. Agora seremos salvos de nossos inimigos e de todos os que nos odeiam. Ele foi misericordioso com nossos antepassados, ao lembrar-se de sua santa aliança, o juramento solene que fez com nosso antepassado Abraão. Prometeu livrar-nos de nossos inimigos para os servirmos sem medo, em santidade e justiça, enquanto vivermos. E você, meu filhinho, será chamado profeta do Altíssimo, pois preparará o caminho para o Senhor. Dirá a seu povo como encontrar salvação por meio do perdão de seus pecados, graças à terna misericórdia de nosso Deus. A luz da manhã, vinda do céu, está prestes a raiar sobre nós, para iluminar aqueles que estão na escuridão e na sombra da morte e nos guiar ao caminho da paz. João cresceu e se fortaleceu em espírito, e viveu no deserto até chegar o tempo de se apresentar ao povo de Israel. Salmo 58, do 1 ao 11, ao regente de coral, Salmo de Davi, para ser cantado com a melodia Não Destruas. Vocês, governantes, sabem o que significa justiça? Acaso julgam o povo com imparcialidade? De modo algum, tramam injustiça em seu coração e espalham violência por toda a terra. Os perversos são pecadores desde o ventre materno, mentem e se corrompem desde o nascimento. São venenosos como serpentes, como cobras que se fazem de surdas, para não ouvir a música dos encantadores, ainda que eles toquem com habilidade. Quebra os dentes do perverso, ó Deus. Despedaça, Senhor, a mandíbula desses leões, que desapareçam como água em terra sedenta, que se tornem inúteis as armas em suas mãos, que sejam como a lesma que se desmancha em lodo, como a criança que nasce morta e nunca verá o sol. Deus os eliminará, tanto os jovens como os velhos, mais depressa do que um fogo de espinhos esquenta uma panela. O justo se alegrará quando vir a vingança contra a injustiça. No sangue do perverso lavará os pés. Então, por fim, alguém dirá: de fato, há recompensa para o justo. Com certeza há um Deus que faz justiça na terra. E por fim, Provérbios 11, 12 e 13. É falta de bom senso desprezar o próximo. A pessoa sensata permanece calada. O fofoqueiro espalha segredos, mas a pessoa confiável sabe guardar confidências. E essas foram as palavras de hoje. Espero que elas tenham entrado no seu coração, que essas mensagens continuem falando contigo durante o dia. Vamos fazer uma oração para terminar e para que a gente possa começar esse dia de maneira gloriosa. Senhor, obrigado por mais essa palavra. Obrigado por mais essa oportunidade de aprender de Ti. Abençoa para que nós possamos continuar ouvindo Suas palavras nas nossas mentes, nos nossos corações, para que nós possamos continuar aprendendo de Ti. Continua falando aos nossos corações, Senhor. Senhor, nos guia no nosso dia, nesse domingo, seja o que nós formos fazer, seja indo à sua casa para te louvar e te agradecer, seja no nosso trabalho, seja nos nossos estudos, seja em qualquer atividade que nós fizermos, para que nós sejamos guiados, protegidos e guardados por Ti, para que tudo que nós fizermos seja para a Tua glória, para o Teu louvor. Senhor, abençoa aqueles que estão enfermos, para que o Senhor venha curar, para que o Senhor venha libertar. Visite os hospitais, não deixe o seu povo, Senhor, pereça por conta de doença, Senhor. Que o Senhor esteja sempre no controle, dando alívio e trazendo cura. Senhor, abençoa aqueles que estão passando por necessidade, para que o Senhor traga sustento. Use sua igreja para, Senhor, trazer o sustento para os seus servos.
Senhor, continue conosco, nos abençoando, guardando, livrando e sustentando, porque o Senhor é rei sobre toda a terra, o Senhor é dono de tudo e o Senhor pode, Senhor, tomar o controle de qualquer situação, por pior que ela seja. Senhor, abençoa o nosso dia para que seja para a tua glória e para a sua honra. Isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que o seu dia seja abençoado, que tudo que você fizer prospere. Não esqueça de sempre louvar e engrandecer ao nome do nosso Senhor, agradecendo por conta de tudo que Ele fez, inclusive a salvação, para que foi para mim, que foi por você, pago com preço de sangue lá na cruz. Que nossas ações possam glorificar e não desonrar o nome do nosso Deus. Fique com Deus, um dia abençoado e nos vemos amanhã para mais um devocional.